Irmãos, pregar na igreja do NASP é sempre um desafio. Primeiro porque eu sou membro daqui, embora um pouco visitante, mas sou membro. Segundo porque santo de casa não faz milagre. Terceiro porque essa é uma igreja com muitas mentes, muita gente que pensa, você tem que cuidar muito com tudo. Mas eu espero que a graça de Deus esteja conosco e que o Espírito Santo realmente fale aqui nessa reflexão que teremos nos próximos minutos. Eu queria, nesse momento, compartilhar com os irmãos, e vocês vão entendendo, à medida que eu vou lendo, o porquê do sermão que eu vou pregar. Eu vou pregar hoje sobre o livro de Daniel. E eu queria abrir com um comentário escrito pela autora Ellen White. Eu esclareço, em primeiro lugar, que Ellen White não é a Bíblia. O meu sermão será baseado na Bíblia. O que eu vou ler aqui é apenas uma introdução de um sermão. Se você quiser colocar como um quebra-gelo, pode. Uma introdução. Em segundo lugar, porque, ainda que eu esteja pregando para alguém que não concorda que Ellen White seja uma profetisa inspirada por Deus, é possível que haja pessoas que não concordem com isso, deixe-me pedir licença para lê-la pelo menos como uma mulher que escreveu de teologia no mais profundo senso da palavra. Ainda que eu não acreditasse no dom profético de Ellen White, eu sou obrigado pelo menos a dar-lhe um título honoris causa de teóloga. Porque ela escreveu com tanta propriedade que, falando não agora como adventista, mas como teólogo, eu poderia, sem a menor sombra de dúvida, colocar Ellen White no patamar de Karl Barth, de Schnarrenburg e grandes outros teólogos aí que são estudados e que fazem livros a respeito deles, John Wesley e outros mais. A profundidade com que ela escreveu de temas de Bíblia é tão tremenda que, ainda que eu tire dela o título de serva de Deus ou profetisa inspirada por Deus, ainda que eu tire esse título dela, eu tenho, no mínimo, de considerá-la honoris causa uma teóloga. E se eu poderia começar um sermão pregando usando um texto de Karl Barth ou de qualquer outro teólogo do passado, por que eu não poderia começar com Ellen White? Tá certo? Esclarecido isto, vocês vão entender, à medida que eu vou ler o texto e outros comentários que eu vou fazer aqui, por que eu elegi pregar sobre Daniel nesta manhã para a igreja. Como temos que dar a fonte do que estamos lendo, o que eu vou agora apresentar para os irmãos está no livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, a partir da página 112. Ela escreve assim: o Espírito de Deus tem iluminado cada página das Escrituras Sagradas, mas há aqueles sobre os quais pouca impressão elas fazem, por serem imperfeitamente compreendidos. Ao vir a sacudidura, pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como areia movediça. Escorregam para qualquer posição para agradar a tendência de seus sentimentos de amargura. Deixe-me interromper a leitura aqui. Semana passada, por coincidência, eu estava no túmulo de Ellen White. Nós tivemos uma programação ali nos Estados Unidos de gravação e, no sábado, fomos para a igreja e a equipe que estava comigo pensou, o que a gente pode fazer no sábado, além de ir para a igreja? Eu falei, bom, eu tenho uma sugestão para vocês. Se vocês quiserem, eu posso levar vocês para conhecer Battle Creek, que é uma cidadezinha perto da Andrews, a gente estava na Andrews, e tem muita coisa interessante para mostrar lá, e é um passeio condizente com as horas do sábado. O pôr do sol dando quase 10 horas da noite, você imagina que tem que preencher de uma maneira... Lá no verão, o pôr do sol dá bem tarde. Então, pegamos o carro e fomos para Battle Creek. E eu mostrei lá a vila dos pioneiros e falei, olha, vocês sabiam que Ellen White está sepultada aqui? Ah, não, então vamos conhecer o túmulo de Ellen White? Ah, queremos. Pegamos o carro e fomos lá. No cemitério, uma coisa me surpreendeu. Parecia uma tragédia. Árvores enormes, arrancadas, com raiz e tudo. Muitas caídas sobre túmulos. O cemitério parece que tinha passado por uma devastação que eu nunca tinha visto isso. Eu me assustei, porque o cemitério é muito bonito lá, muitas árvores frondosas, muita sombra, e dessa vez a maioria das árvores arrancadas, mas com a ventania que você via árvore, algumas quebradas, árvores de troncos muito grossos, outras arrancadas com raiz e tudo. Algumas caindo em cima de túmulos, quebrando túmulos. O túmulo de Ellen White estava intacto. E eu perguntei depois para alguém o que foi aquilo, e ele me disse que um tornado havia passado lá mais ou menos uma semana antes e arrancou aquelas árvores ali. E eu comecei a refletir quando eu vi aquela cena. Em primeiro lugar, o que eu li aqui está ilustrado ali. Árvores enormes, com raiz e tudo, caídas ao chão. E se me permitem uma ilustração parabólica, por mais que você seja uma árvore firme, você também pode cair.
se a sua firmeza não for na palavra de Deus? Aquelas árvores estavam aparentemente firmes, eram árvores, eu não sei quanto tempo demoraram para atingir aquele tamanho, mas eram árvores enormes. E até a pessoa que nos explicou isso disse depois que a tristeza deles é quando é que eles vão ter de novo aquele bosque daquele cemitério totalmente arborizado, porque vai demorar até as árvores crescerem de novo, plantar tudo de novo. Muitas pessoas que estão na igreja como árvores frondosas, tanto tempo aí na igreja, quando vier o vendaval das doutrinas, talvez vão cair. Mas eu também refleti sobre outras coisas ao ver aquela cena ali. Eu pensei que interessante. Essas árvores cresceram aqui, mas a voz que essa mulher teve continua falando. As árvores caíram, mas a pena inspirada continua pregando. Aqui está sepultada uma mulher que os livros dela estão sendo escritos e publicados no mundo inteiro. Que pessoas estão se entregando aos pés de Jesus e à leitura da Bíblia pelo que essa mulher escreveu. Essas árvores podem cair, mas a frágil mulher que hoje está morta continua falando através dos seus escritos. Mas eu pensei um pouquinho mais ainda, irmãos. Aquelas árvores, como eu disse para os irmãos, eram antigas. Eu não sei quanto tempo elas demoraram para atingir aquele tamanho, mas caíram. E Ellen White morreu em 1915, e Jesus não voltou. E eu pensei, Senhor, quanto tempo mais essa sepultura vai permanecer como sepultura? Quanto tempo mais vamos sepultar os nossos mortos? Quanto tempo mais vamos esperar até que por fim se levantará sobre a terra o meu Redentor, como vocês cantaram? Até quando vocês vão continuar cantando isso aí como uma esperança? Agora eu estou falando com vocês não como um pastor, mas como um crente. Algumas pessoas perguntam, o teólogo também tem dúvidas? Claro que sim. Pode dizer um exemplo de uma dúvida sua? Posso. Eu a exponho do púlpito. Até quando, Senhor? Até quando? Por mais que eu estude, eu acordo todo dia e falo, Senhor, quando é que Jesus vai voltar? E, irmãos, eu não posso reclamar da vida que eu tenho. Eu tenho um casamento, graças a Deus, maravilhoso. Eu faço o que eu gosto. Vivo numa comunidade muito boa. E eu estou cansado de brincar, de viver aqui. Até quando, Senhor? Eu vou contar uma coisa para os irmãos, talvez alguns vão até rir. Não me tomem por síndrome de idoso, mas eu fiz 40 anos ano passado. E descobri uma coisa que as pessoas falavam. Pode ser psicológico. Mas quando você faz algumas passagens da vida, coisas mudam. Quando você se torna adolescente, mais ou menos 14 anos, como muda, radical assim. Você começa a perceber coisas nas meninas que você não percebia antes. Você começa a perceber espinhas no seu rosto que agora começam a incomodar. Não é isso? Não é psicológico, não é, professor? Um pouquinho antes, na infância também, tem aquela fase assim que você quer ficar com a mamãe o tempo todo, tem aquela fase que você odeia que sua mãe te beije na bota da escola, quando vai deixar ali. São mudanças. Quando você faz 21 anos também, é outra mudança. Puxa, agora eu sou um adulto, agora eu tenho que me... E quando você faz 40 anos também, você começa... Eu começo a perceber coisas que eu não percebia. Começam a aparecer marcas no seu corpo que antes você não tinha, no rosto. Você começa a notar a velhice com mais sensibilidade do que notava antes. Às vezes, um artista de TV que você viu, nossa, como é que esse homem está diferente? E eu fui ao concílio de pastores agora, foi uma bênção e maldição. A gente reencontra com os colegas, ele, rapaz, você tinha cabelo? Um dia um pastor pregou desse púlpito aqui, eu estava assistindo com minha esposa, ele falou assim, antes me chamavam de meu jovem, agora já me chamam de velho amigo. Eu comecei a rir, eu falei, mas peraí, ele estudou comigo, eu estou rindo de quê? E nesses pensamentos, irmãos, eu também penso assim, quando eu me formei em teologia, eu pensava assim, Jesus volta antes. Eu já estou tendo ex-alunos, colegas de seminário hoje. Eu era o professor mais novo do seminário. Eu ficava falando, agora eu já tenho colegas que foram meus alunos. E Jesus não voltou. E o teólogo pergunta, Senhor, até quando? Até quando, Senhor? Talvez você em casa está fazendo essa pergunta, talvez você que está aqui está fazendo essa pergunta, Senhor, até quando? Talvez eu estou pregando para muitos jubilados que estão falando assim, Senhor, eu não esperava jubilar. Eu já jubilei, já tem 10 anos aí, o Senhor não voltou. Até quando, Senhor? Ellen White me dá uma sugestão. Ela diz aqui como é que eu posso reafirmar a minha fé. Ela diz, Daniel e Apocalipse devem ser estudados.
Há necessidade do mais íntimo estudo da palavra de Deus, especialmente devem Daniel e Apocalipse merecer a atenção como nunca antes na história da nossa obra. Podemos ter menos a dizer, em alguns sentidos, quanto ao poder romano e ao papado, mas devemos chamar a atenção para o que os profetas e apóstolos têm escrito sob a inspiração do Espírito Santo de Deus. De tal modo, tem o Espírito Santo moldado as questões, tanto no dar a profecia, como nos acontecimentos descritos, que ensina como o agente humano deve ser conservado fora de vista, escondido em Cristo, e que o Senhor Deus dos céus, a sua lei, devem ser exaltados. Lede o livro de Daniel. Recapitulai ponto por ponto a história dos reinos que estão ali representados. Contemplai os estadistas, concílios, poderosos, exércitos, e vede como Deus operou para abater o orgulho dos homens e lançar por terra a glória humana. A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para esses últimos dias. As visões que ele viu às margens do Ulai e do Hidekel, os grandes rios de Sinear, estão agora em processo de cumprimento, e logo ocorrerão todos os acontecimentos ali preditos. Já que ela falou dessas visões, eu queria ler essas visões com os irmãos. Vamos ler Daniel, capítulo 12? Abra sua Bíblia comigo. E hoje eu aproveito para estrear no púlpito a Bíblia que eu ganhei lá no Conselho de Pastores. Todos nós ganhamos uma Bíblia. Eu estou estreando a minha aqui, viu? Bíblia nova é ruim, né? Porque está tudo novinho, as páginas não estão com marcas ainda. Eu vou ler com os irmãos, prestem atenção e vocês vão entender mais outra razão por que eu escolhi esse sermão para pregar. Daniel, capítulo 12, versículos 1 em diante. Assim diz na minha tradução: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo, e por fim se levantará sobre a terra. Vocês cantaram. E haverá tempo de angústia, o qual nunca houve. Esse tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo e todo aquele que for achado inscrito no livro. Fique sua Bíblia aberta. Aqui nós sabemos que é justamente quando Jesus termina a sua obra no santuário celestial, se levantará Miguel, e ele então prepara a sua comitiva para descer à terra. Nesse ínterim, entre a saída de Cristo do santuário celestial e o retorno de fato aqui na terra, nesse ínterim, haverá um tempo de angústia. E Ellen White diz num outro texto do Grande Conflito que se há algo que possamos exagerar, isto não é o tempo de angústia. Ela fala que tudo que vamos descrever podemos cair no exagero. Ela falou, porém não tem como exagerar a angústia que aguarda o povo de Deus. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Aqui ainda não é a ressurreição última, é a ressurreição especial. Aqueles que crucificaram a Jesus vão ressuscitar para ver o Senhor voltando nas nuvens, e alguns dos que morreram, ou todos, que morreram firmes na mensagem do terceiro anjo, também ressuscitarão primeiro. Note que a Bíblia fala, muitos dos que estão no pó da terra, não fala todos, então não se trata daquela ressurreição geral. E diz que alguns ressuscitarão para a glória, outros para o vexame. Então aqui nós temos a profecia dos soldados romanos e de muitos que morreram na mensagem do terceiro anjo. Os que forem sábios, pois, resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras, sela o livro. Até quando? Até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e estavam em pé outros dois, um de cada lado do rio, que Ellen White mencionou, o rio Ulai, e outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando se cumprirão essas maravilhas? Aqui outro ponto que eu quero interromper a leitura. Aqui está a dúvida do teólogo, que era a dúvida até de um mensageiro celestial. Quando se cumprirão essas maravilhas, Senhor? Daniel teve o privilégio que nós não tivemos. Ele viu. E quando ele viu, ótimo, Senhor, maravilha, mas quando? Quando sucederão essas coisas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente que isso será depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas se cumprirão. Eu ouvi, diz Daniel, porém não entendi. Então eu disse, meu Senhor,
Desculpe, quando será o fim destas coisas? E Deus não respondeu quando será, ele só disse, vai, Daniel, segue o teu caminho. Porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação assoladora, haverá ainda 1.290 dias. Bem-aventurado o que espere e chega até 1.335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho, até o fim, pois descansarás. E ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Desculpe-me se eu frustro alguns nessa manhã, mas eu não vou explicar os 1.290 dias, nem 1.335 dias. Esse é um assunto ainda em aberto, há posições, e eu não creio que aqui um púlpito, o sermão, seria o lugar ideal para discutirmos esse detalhe da profecia. Mas ele está dentro do contexto aqui. Eu quero pregar nesta manhã, o meu objetivo é sobre o livro de Daniel, é um sermão temático. Como que eu, através do livro de Daniel, respondo essa angústia que eu tenho como teólogo? Senhor, até quando? Até quando? Quantos morreram esperando, e até quando, Senhor? E quanto tempo mais? Há várias crianças aqui na igreja, até quando, Senhor? Milhares de pastores reunidos em Foz do Iguaçu, conclamando, pedindo a Deus o Espírito Santo, e pregando de casa em casa a esperança, Jesus voltará, e amém, vai voltar, mas até quando, Senhor? Eu pergunto. E eu quase que ouço a voz de Deus falando como Daniel, vai, Rodrigo, segue o teu caminho. Continua dando suas aulas e pregando. Deixa o quando comigo. Prega o que eu mandei. Eu sei que há alunos de história aqui, deixe-me contar para vocês uma coisa que talvez vocês já ouviram de algum professor. Existe um ramo da história que me fascina, chama-se psicobiografia. É uma mistura de história com psicologia. A psicobiografia é o seguinte, ela toma a análise psicológica de uma personagem do passado. Eles pegam tudo o que se pode saber daquela personagem e tentam, a partir da história daquela personagem, descobrir, talvez, alguma questão emocional dela. Por exemplo, através de cartas deixadas, você pode descobrir se a pessoa sofreu de depressão, os tipos de traumas que ele trazia consigo. Há alguns que usam a psicobiografia para tentar entender por que Hitler tinha tanto ódio dos judeus. E há algumas pistas interessantes. Alguns diagnósticos até interessantes, a partir de cartas, a partir de contexto. E eu queria aplicar algumas regras da psicobiografia sobre o homem que escreveu isso aqui. O homem por detrás do escrito, o próprio Daniel. E eu vou mostrar para vocês alguns slides. Para falar desse homem, Daniel, eu quero mostrar essa mulher para vocês aí. E eu quero falar um pouquinho dela com vocês. Já que eu falei que eu quero analisar Daniel, deixe-me falar dos sentimentos por detrás de alguém que é acadêmico. Quem estudou na Andrews possivelmente foi aluno dessa mulher. E eu quero compartilhar para os irmãos que foi uma das pessoas que eu tive maior prazer e emoção em conhecer. O nome dela, Leona Running. 96 anos. E eu a entrevistei quinta-feira da semana passada. Essa entrevista vai para o ar no segundo semestre no Evidências. Eu confesso que eu terminei a entrevista chorando. Para quem talvez não saiba quem é Leona Running, eu vou explicar para vocês por que eu estou dando tanta ênfase a essa mulher. Ela simplesmente domina 13 idiomas diferentes. E, apesar dos seus 96 anos, ainda possui tremenda lucidez, como poucos. Entre os idiomas de sua carreira acadêmica, ela conseguia, não sei hoje a tal fluência disso, mas até um tempo atrás, ela lê com fluência egípcio, ugarítico, hitita, latim, sumeriano, acadiano, grego, hebraico, francês, italiano, alemão e outras coisas mais. Ela foi professora da Andrews por muitos anos e ela foi professora em Takoma Park, uma das primeiras mulheres a lecionar no nosso seminário em Takoma Park. E ela... Por que eu digo que ela ainda está muito lúcida? Há 5 anos atrás, tem um amigo meu lá na Andrews, Bob Bates, ele fez uma tese de PhD, e a tese dele foi um dicionário de egípcio. E ela foi a orientadora dele. E essa mulher foi secretária de Albright. Agora eu vou falar da área da arqueologia. Albright
está para a arqueologia como Freud está para a psicanálise, o pai da arqueologia moderna. E eu entrevistei essa mulher, e ela está com 96 anos, talvez a última entrevista da vida dela, muito frágil fisicamente, mas lúcida. E ela começou a contar a história dela, e uma das grandes angústias que ela teve é porque, com 1 ano e meio de casado, o seu esposo morreu. E ela resolveu, então, dedicar a vida aos estudos para tentar suplantar a dor da perda do marido. E, no final da entrevista, eu perguntei para ela, mas e sobre o seu marido? E a volta de Jesus? E ela começou a chorar. 70 anos que ele morreu, e ela chorava como se ele tivesse morrido semana passada. E ela falou assim, isso é muito difícil. Todos os dias eu pergunto ao meu Senhor, quando é que o Senhor vai voltar? Quando, Senhor? Quando? E ela demonstrou uma... Eu estou adiantando a entrevista para vocês, mas não importa. Ela falou assim, eu tenho medo, porque quando ele ressuscitar, ele vai ressuscitar com 30 e poucos anos que ele morreu, ele vai me ver com 90. Eu sei que depois que desligou a câmera, eu até falei assim, olha, mas você sabe que vocês vão mudar o corpo. Também o câmera que estava conosco falou, mas a gente vai transformar. Eu falei, eu sei disso, eu não esqueci a doutrina. Mas e se demorar um pouquinho, eu não queria que ele me visse assim. Agora imagina aquela senhora. Mas, irmãos, vocês vão ver depois a reportagem no Novo Tempo. Quando ela começou a chorar, e ela foi chorando, me dói muito a ausência do meu esposo. Eu não me dói muito, por isso que ela mergulhou no mundo acadêmico. Até como... Ela trabalhava na Voz da Profecia, ela fez os primeiros sermões em inglês para o pastor Roberto Rabelo passar para o português. Os primeiros sermões da Voz da Profecia foi ela que fez. Ela conheceu o pastor Rabelo menino, quando ele chegou nos Estados Unidos para estudar. Aí eu falei, tá, mas e a volta de Jesus? A senhora está desanimada? Ela falou assim, não, de maneira nenhuma, ele vai voltar. Irmãos, veio uma velhinha de 96 anos, trêmula, que para andar do carro até o museu onde eu fiz a entrevista, ela tinha dificuldades, e falando assim, ele vai voltar. E ela olhou para a câmera e falou, ele vai voltar, e eu vou ver o meu esposo. Amém? Amém. Eu falei assim, eu não preciso falar mais nada nesse programa. E, de novo, eu fiz a pergunta para mim mesmo, Senhor, até quando? Será que eu vou chegar a 96 anos, Senhor? Eu falei que ia falar de Daniel, e interrompi para mencionar a Helena Running. Como é que estava a situação psicológica de Daniel, quando ele escreveu isso aqui? Daniel também não entendeu. Até quando, Senhor? De novo, eu vou pedir licença a vocês para contextualizar o livro de Daniel um pouquinho mais, já que eu quero estudar o aspecto psicológico dele. Vocês sabem que o livro de Daniel está intimamente ligado até com o cumprimento da profecia. A Bíblia fala que o livro de Daniel estaria encerrado e selado até o tempo do fim. Segundo o estudo adventista, o tempo do fim começou em 1798. Curiosamente, até 1798, o livro de Daniel era um livro difícil de ser estudado. Mas, um pouquinho antes disso, várias pessoas começaram a estudar Daniel. Você tem Manuel Lacunza, você tem o próprio Newton, Francisco Mejia, na Argentina, pessoas estudando o livro de Daniel, Johann Bengel, na Alemanha, depois, mais tarde, Guilherme Miller, nos Estados Unidos. E, em 1798, alguns colocam 99, Napoleão estava com o exército dele no Egito e descobriram a Pedra de Roseta. A descoberta da Pedra de Roseta deu início à arqueologia moderna. E o pessoal começou a escavar o Egito. E começou a levar muita coisa do Egito. E depois que escavaram bastante o Egito, alguém falou o seguinte, olha, já que estamos escavando o Egito, vamos escavar o berço da civilização, a Suméria. E aí foram escavar a Suméria e descobriram a cidade de Babilônia. Aí começaram a descobrir, arqueologicamente, o ambiente onde viveu o profeta Daniel. Aí agora eu tenho elementos para falar de Daniel. Que interessante. Quando o livro de Daniel foi aberto, a arqueologia começou a escavar a Babilônia. Aqui está a montanha de Hilá, onde ficava a antiga Babilônia, hoje em Bagdá. Muitos duvidaram que Babilônia existiu. Até essa época, 1898, muitos diziam que Babilônia nem existia. Mas um homem chamado Robert Coldway desconfiou que aquelas casas dos beduínos que ficavam na beira do rio Eufrates eram feitas com tijolos muito antigos. E quando ele foi examinar, esses tijolos eram da Babilônia. Ele voltou a Hilá, da onde os beduínos tiravam aqueles tijolos, e percebeu que eles estavam tirando tijolos milenares para construir a casa deles. Ele começou a escavar aquela montanha e descobriu, esse é Robert Coldway, ele descobriu que embaixo de Hilá estavam as ruínas de Babilônia. Olha quanta coisa foi fotografada na época.
Tudo isso aí estava por milênios desaparecido. Os críticos da Bíblia diziam que Babilônia não existia, mas a arqueologia mostrou a existência de um grande império mencionado na Bíblia, chamado Babilônia. E não somente isto, eles também começaram a encontrar escritas cuneiformes ali, que ajudaram a contar a história daquele lugar. E uma dessas pedras revelou, inclusive, a existência de personagens mencionados ali no livro de Daniel, por exemplo, Nabucodonosor. E uma delas está hoje aqui no NASP, graças à doação do professor e pastor Paulo Barbosa. Para quem não conhece, o pastor Paulo Barbosa foi por muitos anos professor no Espírito Santo, e ele ganhou, uns 40 anos atrás, esse tijolo que vocês estão vendo aí. Esse tijolo foi trazido do Iraque, de alguém que foi trabalhar em construção civil, e trouxe o tijolo e falou, vou jogar isso fora, fazer o que com isso? Aí alguém sugeriu, não joga fora não, doe para o pastor Barbosa, ele dá aula de religião, ele pode usar isso aí nas escolas, né? Uma pedra que veio da Babilônia, um tijolo. E ele usou. E um dia o pastor Barbosa veio visitar o museu que a gente tem aqui no NASP e contou dessa pedra. E falou, eu vou doar para vocês a pedra. E quando eu fui à casa dele ver, eu falei, pastor, isso aqui é acadiano. Isso aqui é escrita cuneiforme. E, irmãos, o pastor Osés também reconheceu, ele também estudou isso aí. Nós podemos fazer uma tradução e ali tem o nome de Nabucodonosor. Logo no início tem um asterisco, que se lê Dingir. Você tem Nabucoduri-Uzur, Nabucodonosor, Lugal, rei de Babilônia e provedor dos templos de Esagla e Esda. E embaixo aparece o nome do pai dele, filho primogênito de Nabopolassar. Está no nosso museu do NASP aqui. Mas essa não foi a única. Várias peças foram encontradas provando a existência não apenas de Babilônia, mas também de Nabucodonosor. A arqueologia também provou a existência de Joaquim, rei de Judá, ali entre os cativos em Babilônia. Também provou até os amigos de Daniel. Ali eu estou apontando um dos cilindros que diz que Nabucodonosor, com medo de uma represália, de uma traição, ele nomeou apenas 50 pessoas para trabalhar em seu séquito real. E ele nomeia os 50. Ele coloca lá, como ministro Nabuzeridinimã, como o outro lá, Nabuzeribine. Aí vem um nome, o outro aí fala assim, Hanani Shanu, que parece Ananias. Mushalim Marduk, que parece Mesaque. Ardinabu, Abdinego. Os 3 nomes dos companheiros de Daniel mencionados ali, o de Daniel não está. Parece com o capítulo 3 de Daniel, que justamente menciona a questão da fornalha ardente. Também menciona, num dos tabletes encontrados ali, que Babilônia foi tomada sem derramamento de sangue. Bom, esse é o contexto histórico que a arqueologia me diz, e aqui nós temos o tamanho da cidade de Babilônia com o rio Eufrates passando no meio dela. Olha Daniel entrando nessa porta aí. Essa é a porta de Estar. A Bíblia diz que Daniel era um jovem. Pela palavra hebraica que está ali, Daniel deveria ter uns 16 anos de idade. 15, 16 anos. Quantos jovens aqui têm 15, 16 anos, mais ou menos? Levante a mão, só para eu ter uma noção. Levanta bem a mão. Tem vários. Vocês estão com mais vergonha que os adultos? Fiquem em pé, porque eu não estou conseguindo ver vocês. Só para eu ver. Só para ver. Levanta. Poucos. Tem aqui 1, 2, 3, 4. Não vou chamar à frente, não. Pode ficar tranquilo. Nem vou dar prêmio, mas pode ficar em pé. Então, presta atenção em mim, vocês que levantaram. Daniel tinha a idade de vocês quando foi para a Babilônia. Imagina Daniel sendo em Jerusalém passando por essa porta. E essa porta foi reconstruída, sabia? Ela foi encontrada e reconstruída, hoje está no Museu de Berlim. E um detalhe curioso, esses tijolos nunca foram retocados. Lá em Bagdá você tem uma cópia da porta de Estar. A original está na Alemanha. Aqui você tem Marduk, que estava ali na porta, e o leão. Isso é feito de lápis lazuli, 2.600 anos, nunca retocado. Agora, olha que interessante, um dos símbolos da Babilônia era o leão. E esse leão tem uma característica que outros leões não têm. Percebem qual é? Asas. Daniel, capítulo 7. O símbolo de Babilônia era um leão com asas. Quando eu olho para a arqueologia, eu entendo porque que Daniel usou aquele símbolo. Ou Deus mostrou aquele símbolo para Daniel. Um leão com asas, símbolo da Babilônia. Mas Daniel ficou impressionado com tudo aquilo, mas ao mesmo tempo angustiado. Quantos anos eu falei que Daniel tinha? 15 ou 16. De Jerusalém até Bagdá, que seria mais ou menos a distância de Jerusalém à Babilônia, dá uns 900 quilômetros se você andar em linha reta. Mas as pessoas não andavam em linha reta. Elas iam circundando montanhas, subindo, descendo. Eu posso falar de 1.500 quilômetros de caminhada, 25 quilômetros por dia a pé.
Imagina você andar cerca de 1.500 quilômetros a pé, com algemas e com detalhe. Você não está indo para umas férias, você está indo para a prisão. Imagina. Num sol que chega a 45 graus e andando. E você era nobre. Até quando, Senhor, vai durar essa algema? Até quando, Senhor? E um detalhe a mais. Quando Daniel chegou lá, Daniel tinha saudade de casa. Foi ali que eles escreveram o salmo que diz: no rio da Babilônia nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Aqueles que para lá nos levaram pediam-nos: cante-nos uma música da sua terra. Mas nós dizíamos: Senhor, como poderemos cantar em terra estranha? Esse salmo é chamado de salmo de romagem. Você já viu na Bíblia escrito assim, salmo de romagem, o salmo de peregrinação? Eu vou explicar por que a vocês. Os judeus que continuaram morando no cativeiro, quando iam para Jerusalém nas festas religiosas, eles vinham pelo caminho cantando esses salmos, que eram salmos da época do cativeiro. Por isso são chamados salmos de romagem ou salmos de peregrinação. Imagina Daniel sentindo isso aqui. E eu vou revelar uma coisa agora que talvez assustar alguns da igreja, como me assustaram. Essas coisas aqui. Vocês estão vendo essa cena aí? Não sei se dá para ver ou está um pouco apagado o slide. Isso é uma cena de um painel assírio. E os babilônios imitavam os assírios na sua crueldade. E os assírios tinham um costume, quando eles levavam jovens cativos para trabalhar para o rei, e como eu falei, os babilônios também imitaram isso. Sabe qual era o costume? Em primeiro lugar, escolhiam jovens de boa aparência. Segundo, jovens da família real. Por que da família real, pastor? Simples. Muitos daqueles jovens poderiam ser o copeiro do rei, para experimentar um vinho antes do rei bebê-lo, para ver se o vinho estava envenenado ou estragado. E somente um jovem de alta posição social saberia distinguir um vinho bom de um vinho ruim. Concordam comigo? Então é lógico que um rei queria do lado dele como copeiro alguém que fosse nobre. Traduzindo para hoje, seria como se um soberano quisesse como secretários, como empregados, alguém que soubesse um nó de gravata italiano, alguém que soubesse como engraxar um sapato de couro especial, alguém que entendesse como se coloca um terno. E não podia pegar alguém da periferia que não sabe aquilo, então ele ia escolher alguém da nobreza. Por isso que Daniel foi. Só que havia um problema para os assírios e babilônios. Um jovem bonito, inteligente, poderia atrair a atenção da esposa do rei. Irmãos, eles costumavam castrar esses jovens. Esse painel que vocês estão vendo aí mostra alguns eunucos castrados. Como eu sei que eles estão castrados? Eles não têm barba. Além da inscrição que diz isso, geralmente o castrado ele para de produzir testosterona, pelos começam a ficar finos, a voz às vezes afina. Não significa virar homossexual. Viu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas alguns comentaristas, repito, para ficar bem claro, e você que está em casa não vai interpretar, não significa que a pessoa se transforma em homossexual, nem efeminado. Ficou claro? Esclarecido isso aqui, para não dar nenhuma dúvida para ninguém. Alguns comentaristas levantam a hipótese que Daniel também sofreu esse tipo de castigo. Eu não posso afirmar isso aqui, mas realmente é uma coisa que... Com base em que, pastor, esses comentaristas afirmam isso? Bom, eu vou dar para vocês alguns exemplos. Letra A. Quem cuidou de Daniel e os companheiros dele? O chefe dos eunucos. Letra B. A Bíblia não menciona a família de Daniel. Ah, pastor, mas a Bíblia também não menciona a família de João, nem de... Então, não significa que... O silêncio é um argumento muito fraco, concordo com você. Mas lembra quando Daniel foi atirado na cova dos leões e os 3 companheiros na fornalha ardente? Depois que eles saíram dali, quem foi atirado no lugar deles? Os inimigos deles. E eles foram atirados sozinhos? Com quem? Com a família, porque naquele tempo, quando alguém era condenado à morte, a família toda ia junto. Então, o fato dos companheiros de Daniel serem lançados na fornalha ardente, não mencionar esposas nem filhos, e Daniel na cova dos leões também sozinho, indica que não tinha família, porque se tivesse mulher e filhos, teriam lançados juntos. Outro argumento. Olha esse texto que eu gostaria de ler com vocês. Isaías, capítulo 39, versículo 7.
Isaías 39, verso 7. Dos teus próprios filhos que gerarem, tomarão para que sejam o quê? Eunucos no palácio do rei da Babilônia. Deixa-me perguntar para a igreja. Essa profecia de Isaías, relativa ao cativeiro, diz que Deus ia trazer o cativeiro por que razão? Porque Israel era fiel? Não ouvi a resposta. Porque Israel estava cumprindo a lei? Por que veio o cativeiro, irmãos? Porque Israel pecou. Porque Israel estava em apostasia. Eu pergunto a vocês, Daniel estava em apostasia? Mas Daniel sofreu a consequência. Outra lição que eu aprendo do livro de Daniel. Você que está sentado aí agora, lembra que Ellen White falou dos murmuradores? Você está disposto a sofrer junto com o povo de Deus as consequências da apostasia do povo de Deus, mesmo que você esteja sendo fiel? Esse é um recado especialmente para os dissidentes. É fácil fazer um movimento e ficar criticando de fora. Quando a senhora White fala no livro Santificação sobre a oração de Daniel, ela fala, Daniel se identificou com Israel pecador. Olha o capítulo 9 de Daniel. Quando ele ora, ele fala, Senhor, nós, primeira pessoa do plural, nós temos pecado contra ti. Daniel não tinha pecado, mas mesmo assim, é lógico, tinha pecado no sentido, ele era um pecador. Eu disse, ele não estava naquela apostasia, mas eu quero dizer, mesmo naquela situação de espiritualidade, ele não apontava o dedo para criticar, ele se envolvia com a igreja. E quando nós temos as nossas rodinhas aqui em volta do colégio, nós nos identificamos com a igreja ou a gente critica? Esse povo, essa igreja, não é mais como no meu tempo. Com todo respeito a alguns que já são mais experientes do que eu respeito tremendamente aqueles pioneiros. Mas ali naquela igreja também tinha problemas. Se não teriam terminado a obra do Evangelho, Jesus tinha voltado. Então não acho que é criticando a juventude de hoje, achando que a de ontem era melhor, que a de hoje não presta. E da mesma maneira, vocês jovens, não é desrespeitando os mais velhos, achando que eles não sabem nada, porque pelo contrário. Eu sou um pastor que eu gosto de responder perguntas, mas fazer perguntas também. Por que hoje brinca tanto? Por que hoje ficou tão normal passar a noite na balada e no outro dia cantar na igreja? Vocês têm amigos que fazem isso. Por quê? Agora é o pastor que está perguntando. Por quê? Viu? O pastor também pergunta. Por quê? Ficar brincando. Aquele namoro lá, por quê? Irmãos, eu confesso para vocês, eu vejo algumas cenas de alguns namorados aqui que eu não vou chamar a atenção, porque eu sei que eu vou passar por idiota ainda, mas pensa se Deus está sendo louvado com alguns tipos de namoros que alguns têm, até dentro do campus ou fora dele. Pensa se Deus está sendo louvado com o que está aparecendo no seu computador lá no quarto. Tá bom? E antes de falar assim, esses velhos, eles não querem... Respeite, é a igreja. Meu pai foi muito duro comigo. Você vai ser como Daniel, vai se identificar com os erros do seu pai e pedir perdão a Deus? Ou você vai ficar só criticando? Irmãos, vamos nos identificar com a igreja. Senhor, a igreja é tua e é nossa. Eu amo essa igreja, Senhor. Se ela está em pecado, Pai, eu estou sofrendo com ela. Daniel, se proceder essa hipótese que Daniel sofreu esse tipo de agressão física, irmãos, vocês não estão entendendo onde é que eu quero chegar agora. Eu posso ter demorado a vir até aqui, a questão da psicologia, o lado psicológico de Daniel. Quando ele perguntou, até quando, Senhor, quando se cumpriram essas maravilhas? Imagina o que é para um homem sofrer esse tipo de agressão física. Sendo fiel a Deus, jovem, na flor da idade, belo, inteligente. Senhor, por quê? Por quê, Senhor? E vou contar para vocês outras coisas que eu aprendo do livro de Daniel. O que o livro de Daniel me ensina? Em primeiro lugar, não ceder em princípios. Quando eu leio Daniel capítulo 1, lá diz assim, e propôs Daniel firmemente não se contaminar com a iguaria do rei. Isso era mais do que simplesmente ser vegetariano ou não ser vegetariano, irmãos. Aliás, nem peguem isso aí para falar que Daniel era vegetariano, viu? Não vou entrar nesse mérito aqui, mas eu não acho que é... Não podemos usar passagens que não estão dizendo aquilo para provar o que a gente gostaria que provasse, entende? É muito perigoso isso. Daniel foi fiel ali porque o rei estava servindo carnes sacrificadas a ídolos. E ele falou, não vou comer. Não vou comer. Quando no hebraico fala, e determinou-lhes o rei a ração diária, vaieman, em hebraico, vaieman,
Este é um verbo em hebraico que admite Deus como sujeito. Em hebraico tem essa peculiaridade, tem alguns verbos em hebraico que o sujeito só pode ser Deus. Por exemplo, quando Deus determina Adão e Eva, Deus coloca nomes sobre Adão e Eva, o rei de Babilônia coloca nomes sobre Daniel e seus companheiros. E lhes determina, Vaiemam, o rei se colocou no lugar de Deus. A cena do Gênesis se repete aqui em Daniel. No Gênesis, Deus coloca nome em Adão, ele determina o que comer. Aqui o rei coloca nome sobre Daniel, ele determina o que comer. Daniel fala assim, não, eu vou comer legumes e beber água. Experimenta-nos. Daniel não cedeu. Daniel não negociou com a sua identidade como adventista. Segunda coisa que eu aprendo no livro de Daniel. Ele não questionava a soberania de Deus, nem ele nem os seus companheiros. Lembra na fornalha ardente que os companheiros falaram para o rei? Nosso Deus pode nos livrar, mas saiba, ó rei, ainda que ele não nos livre, ele é Deus. Eu vou falar uma coisa com você e nunca mais esqueça o que eu vou dizer. Em nome de Jesus, preste atenção nisso. Você tem que orar com fé e fidelidade. Fé é orar com a certeza que Deus pode atender, porque Ele pode fazer todas as coisas. E fidelidade é continuar agarrado com Ele, mesmo que Ele resolver não atender. Ore com fé, mas não esqueça que Deus é Deus. Deixa Deus ser Deus. Eu vou orar por cura, eu vou orar por libertação, mas Deus é Deus. Daniel orou e foi para a Babilônia. E ainda que você não aceite a tese da castração lá, da agressão, só o fato de estar longe de casa, nunca mais voltando para ver a família, nem os pais, nem os irmãos, nem ninguém. Então você também, jovem, eu quero dar recados para todos, que se sente revoltado, porque você não queria estar aqui no internato, seu pai obrigou. Sua situação não está pior do que a de Daniel de jeito nenhum. Você está aqui porque alguém quis o seu melhor. Pode, às vezes, você não gostar da comida, pode não gostar do dormitório, pode não gostar do culto de tal hora, pode não gostar de ter vindo para a igreja de sábado, mas saiba que a sua situação ainda é muito melhor do que a de Daniel. Muito melhor. Um dia você vai crescer e vai perceber como foi bom o tempo de internato, que hoje talvez você não está entendendo. Mas não revolte, não. Mas falharam comigo, pastor, é que você não sabe, eu entendo. Eu sei o que você está dizendo. Muita gente falhou comigo também. Mas eu não vou usar isso como motivo para questionar a soberania de Deus. Deus é Deus. Terceira coisa que eu aprendo. Daniel não cedeu nos seus princípios, mas Daniel não foi bairrista. Se você olhar, irmãos, o livro de Daniel é o livro que mais enaltece heróis de fora. Pode olhar, o livro de Daniel não traz um herói de dentro de Israel. Todos os heróis do livro de Daniel, com exceção dele e dos seus companheiros, são pessoas de fora. Quem ajuda Daniel? O chefe dos eunucos, não era judeu. O chefe da guarda, Arioque, não era judeu. Nabucodonosor, que depois se converte, não era judeu. Rei da Pérsia, que estava a favor de Daniel, qual é o nome dele? Dario, não era judeu. O rei que estavam esperando, Ciro, não era judeu. Olha como o livro de Daniel coloca, de toda a Bíblia, é o livro que mais coloca como destaque pessoas boas lá de fora. Em outras palavras, se eu posso parafrasear os ufólogos que dizem assim, há vida em outros planetas, eu diria à igreja, há vida espiritual em outras igrejas. Há vida espiritual no mundo, há cristãos em Babilônia. Sai dela, povo meu, é povo de Deus. Então não podemos ser bairristas. Tem muita gente que ainda tem aquela mentalidade assim, povo do mundo. Se for o pastor Bulhão pregando, foi usado por Deus. Se foi um outro pastor, não pode ter sido usado por Deus, pastor, de jeito nenhum. Vocês sabiam que Ellen White, quando o segundo filho dela casou, quem fez o casamento foi um pastor batista? Briguem com ela, não tem nada a ver com isso. E a entrevistadora perguntou para a ex-nora da irmã White, que já morreu, a senhora Burroughs, por que foi um pastor batista que fez o casamento, não tinha nenhum pastor adventista ordenado? Falou assim, não tinha, mas é porque o pastor batista era amigo da irmã White. Agora muita gente vai parar de crer nela por causa disso. Mas pastor, e o sábado? A Ellen White falou que o sábado ainda não é o sinal de Deus para definir, desculpa, o domingo ainda não é o selo da besta e não será enquanto o decreto não for colocado. E o sábado hoje é o sinal distintivo do povo de Deus? É. Mas não para longe de qualquer questionamento. Tem muita gente guardando o sábado hoje que, embora esteja no povo de Deus, não faz parte dele.
Quando o decreto dominical for colocado, nós vamos diferenciar as pessoas por guarda de dia. Até lá, isso ainda é meio subjetivo. A igreja de Deus é a igreja adventista do sétimo dia, ponto. Não abro mão disso. Mas ela é maior do que a igreja adventista. Porque Deus tem a igreja visível, da profecia, e a igreja invisível. Daniel reconhecia que tinha pessoas sinceras lá fora. Vocês perceberam aqui a dinâmica? Daniel não cedeu. Não é questão agora de vou me tornar metaleiro para ganhar os metaleiros. Mas também não é questão de falar assim, é do mundo, não vou nem encostar em você. Nós temos que parar com isso. Olha, irmãos, eu vi uma cena uma vez aqui, triste. O dono de um restaurante aqui perto, uma vez, falou assim, olha, eu fiquei chateado com algumas pessoas que vieram aqui, e na hora da refeição lá, aprontou um escândalo no restaurante, porque supôs que a pessoa tinha usado a carne, a faca, para cortar a carne, a mesma faca do porco. Ele falou, não, eu conheço os adventistas, eu não faço um negócio desse aqui. Mas ele aprontou um escândalo e começou a gritar, nós somos especiais, vocês têm que entender que somos especiais. E esse dono do restaurante falou assim, se fossem tão especiais, você não estaria comendo aquela carne, porque eu conheço o que vocês pregam. Irmãos, eu estou falando de coisas que nós vivemos. Nós queremos ser tão diferentes e nos tornamos tão iguais. Nós rejeitamos o povo do mundo, mas aceitamos o mundo. Não é meio irônico isso? Eu tenho que rejeitar o mundo, não o povo do mundo. A gente não pode ter alergia às pessoas de fora. Eu tenho que reconhecer que Deus tem sinceros lá fora, pessoas maravilhosas. Irmãos, quanta gente maravilhosa me ajudou. Eu me lembro uma vez que quando eu estava estudando em São Paulo, eu ficava num seminário católico, eu dormia no seminário. E eu chegava todo domingo à noite e o padre já tinha comida preparada para mim lá no micro-ondas. E um dia eu peguei a comida lá, e quando eu fui comer, ele, Rodrigo, desculpa, perdão. Ele saiu correndo, o que foi? Tomou o prato da minha mão, jogou fora assim, desculpe, eu esqueci que hoje era o dia que você vinha, e a empregada colocou tocinho de porco no feijão. Desculpe, faz o seguinte, coloca o arroz aqui que está limpinho, eu vou fazer um ovo para você aqui, um omelete e tudo mais e tal. E esse padre veio aqui assistir um sermão que eu preguei aqui há muito tempo atrás. Eu vou falar que esse homem é um hipócrita? Deus tem sinceros lá fora. Eu posso ser um adventista sem discriminar. Amém? Então, estou indo bem no sermão. Silêncio pode significar sono, pode significar um monte de coisa. Outra coisa que eu aprendo no livro de Daniel. Ter bons modos para testemunhar. Irmãos, a Lisli apareceu com um livro lá em casa que eu queria até transformar num manual missionário. Regras de etiqueta. Como se portar numa mesa, o que evitar, o que não evitar. Interessante, né? Como se portar a uma mesa. E eu achava que nós devíamos ter um livro de regras de etiqueta no evangelismo. Que às vezes nós pagamos muito mico na hora de evangelizar. A gente acha que já tem que de cara falar do sábado. Tem jovens universitários que acham que o jeito dele pregar é na primeira aula de biologia, é já levantar a mão e debater com o professor em sala de aula sobre criacionismo e evolucionismo. Não é aí. O homem é professor, ele é doutor, ele está 20 anos dando aula ali, você é primeiro-anista. Você tem que primeiro demonstrar que você é o melhor aluno daquela faculdade, que você é gente boa, que vale a pena te ouvir, que você entregue seus trabalhos em dia. Aí, o dia que você abrir a mão e falar assim, desculpa, eu discordo disso aí, tu não vai querer te ouvir, não. Se você é tão inteligente e discorda, alguma razão tem. No primeiro dia, você é um ilustre desconhecido. Hoje eu estou casado com minha esposa, mas no primeiro dia que eu conheci, eu desse um beijo na boca dela. Desculpe o cacófato, eu não estaria dando aula aqui. Primeiro, você tem que conhecer a pessoa tinha que conhecer para ver que vale a pena te ouvir. Daniel, antes de falar qualquer coisa, mostrou que ele era. Daniel tinha que ser gente boa, irmão, senão o chefe da cozinha não ia arriscar por Daniel. Olha, todo mundo gostava dele, apesar da oposição que ele enfrentou, o chefe da guarda foi a favor dele, o chefe da cozinha foi a favor dele, Nabucodonosor se encantou com ele, Daniel era gente boa, valia a pena ouvir esse rapaz. Então, minha sugestão, pregue muito e fale só o essencial. Pregue muito e fale pouco. A sua vida é a única Bíblia que muita gente está lendo lá fora. Outra coisa que eu aprendo do livro de Daniel. Daniel, apesar de todo o sofrimento, continuava tendo alegria. O livro de Daniel é um livro que tem ironia e humor. Quando você lê no livro de Daniel assim, e Nabucodonosor disse, ao som da gaita, ao som disso, ao som daquilo, vocês vão se prostrar e não dá uma lista de instrumentos ali. Você notou, Lineu, que várias vezes repete os instrumentos? Sabe por quê? Humor. É engraçado. Em hebraico, a repetição constante de alguns elementos assim, ou o exagero é humor. Quando Jesus disse, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha que um rico entrar no céu, isso era humor.
As pessoas riam. Daniel ali tinha um bom senso de humor. E o rei disse de novo, vamos lá, ao som disso, daquilo, prostrem. Olha, de novo, hein? Vou repetir. Ao som disso, daquilo, prostrem-se. É verdade que ao som disso, daquilo, vocês não se prostraram? Essa repetição constante é um jeito bem humorado de contar a história. E eu costumo dizer para meus alunos que se um homem não sabe rir de uma boa piada, desconfie da teologia dele. É doente. Agora, por outro lado, Daniel também não usava esse humor de maneira irresponsável. Ele não perdia o senso da solenidade, especialmente quando falava das coisas do céu. Em hebraico, irmãos, quando você fala em prosa, é para coisas comuns. Quando você fala em poesia, é para coisas solenes. É diferente do português, né? Toda vez que um profeta está falando, ele começa em prosa. No meio do texto, ele passa para poesia. Opa, aqui é uma coisa solene, é uma ênfase. Daniel, no capítulo 7, quando ele fala da terra, ele fala em prosa. Quando ele fala do céu, ele fala em poesia. Toda vez você vê em Daniel, ele está falando dos animais, é prosa. Quando ele fala do filho do homem vindo para receber o reino, aquela cena ali do trono, ele fala em poesia. Ele sabe diferenciar as coisas de Deus das coisas do mundo. Ele não brinca. Pessoal, presta atenção nisso, que isso é muito sério, principalmente vocês que cantam. Ele não brinca com coisas de Deus. Outro detalhe que eu aprendo do livro de Daniel. Ele tinha noção de onde ele era, de quem ele era. Mais um detalhe. Daniel também eu aprendo que o reino não virá pelo meu esforço, mas por ação divina. Lembra que a pedra foi cortada sem auxílio de mãos. O reino vai vir, mas não é por Rodrigo Silva. O reino vai vir quase a despeito de Rodrigo Silva. Deus em si mesmo se basta, mas ele resolveu contar comigo. Então, isso é um privilégio que eu peço a Deus para não permitir que eu frustre. Outro detalhe, o reino de Deus pode demorar. Daniel, vai, porque essas profecias se referem a dias ainda muito distantes. Outro detalhe, esperar pelo reino no cativeiro é diferente de esperar em casa. Essa expressão em hebraico que está ali, Leshanah Rabaa Beyerushalayim, traduzindo, significa ano que vem Jerusalém. Os judeus, quando moram na diáspora, fora de Israel, eles têm um costume, especialmente na Páscoa, no Pessah, no Yom Kippur, que é o dia da expiação, eles falam assim, ano que vem Jerusalém, quer dizer, nós vamos para lá. Dizem alguns que essa tradição começou no cativeiro, quando os judeus tinham a esperança de no ano que vem o cativeiro acabar. E passava o ano e não acabava, mas todo ano eles falavam assim, não tem problema, um dia vai acabar, ano que vem Jerusalém. Leshanah Rabaa Beyerushalayim. Ano que vem, Jerusalém. Lá em casa, quando eu faço pôr do sol com a minha esposa, a gente sempre se cumprimenta assim, ano que vem, Jerusalém. Não sei se vai ser em 2012, mas um ano que vem vai ter. E a esperança fica. Eu quero terminar esse sermão contando duas coisas para os irmãos. E desculpe, eu não quero transgredir o sábado por fazer menção de um filme. Quando eu fizer a menção do filme, vocês vão entender que é apropriado o comentário. Quando eu voltei, a minha esposa comentou de um filme que ela assistiu. E uma das coisas que eu gosto muito do meu casamento é que eu converso muito com minha esposa. Ela é minha amiga. Isso é bom. Não estou falando isso para ser politicamente correto, não, irmãos. É porque numa época em que o casamento é tão questionado. E ela me contou desse filme que ela assistiu. Passou na TV esses dias que eu estava fora aí. E ela, quando contou o filme, ela começou a emocionar, chorando, que ela disse que chorou quando assistiu o filme. E quando ela contou, ela começou a chorar e eu quase chorei também. Fiquem tranquilos, vocês não vão chorar. Ela disse que lembrou de mim, porque eu gosto de cachorro, viu? Não interpretem mal. É um filme sobre um cachorro japonês, e esse cachorro, isso que passou agora na televisão esse filme. Muitos assistiram, né? Mas a Globo está com um ibope bom aqui, viu? Eu espero que é Novo Tempo também. Eu sei que o cachorro, ele ficava, o dono, ele teve um carinho muito grande com esse dono, e esse cachorro teve uma história tão especial que eu vou contar partes que o filme não mostrou. O Rakito, que é o nome desse cachorro, aqui está uma estátua dele que foi erguida lá em Tóquio. Puxa vida, por que um cachorro mereceria uma estátua? A fidelidade dele ao dono. O dono criou, e a Liz Ledes que foi mostrando o carinho do dono com o cachorro, e o cachorro foi crescendo, ele pegou o cachorro, e o dono ia trabalhar, o dono era professor, ele ia para a estação, o cachorro ia com ele. Quando ele entrava no trem, o cachorro voltava para casa. Quando era a hora do trem chegar, o cachorro ia para a estação e ficava esperando o dono. Até que um dia, o cachorro não queria que o dono embarcasse no trem de jeito nenhum. Parecia que o cachorro estava entendendo alguma coisa. Esse aqui é a foto original do cachorro. Tirada em 1929, em preto e branco. E do outro lado, o cachorro verdadeiro, que foi empalhado e está no museu lá em Tóquio. O cachorro do filme foi empalhado. Sabe por quê?
Nesse dia que ele não queria que o dono embarcasse, por alguma razão, o dono foi e teve um infarto enquanto dava aula. E não voltou. E por anos e anos esse cachorro continuava indo para a estação todos os dias, na hora que o trem chegava, esperar o seu dono chegar. E ele começou a morar na estação. Ele dormia debaixo dos trilhos, e na hora que o trem chegava, ele chegava e sentava lá, esperando o dono que nunca mais ia voltar. E eles dizem que a cena mais triste do filme é que você vai vendo o cachorro envelhecendo. E o dono não volta. Quando ela contou isso, coincidiu com o que eu estava pensando em pregar para vocês. Um cachorro não tem o raciocínio de um ser humano. Eu sei que o cachorro pode ser um bicho inteligente, mas ele não tem o raciocínio de um ser humano. Mas se um cachorro consegue ter tanta fidelidade em ficar esperando um dono, por que eu não vou continuar esperando o meu Senhor? Até quando, Senhor? Não sei. Mas eu sei de uma coisa, irmãos, Daniel não era um mero historiador. Ele verificava o pulso da história e sabia interpretar os tempos. E eu aprendo mais uma coisa do livro de Daniel. Eu comecei esse sermão perguntando até quando. Passei pela história de Leona Running, que também perguntou até quando. Mostrei Daniel perguntando até quando. Mostrei que Daniel tinha todos os motivos humanos para questionar a Deus. Mas ele continuou esperando. E a última coisa, presta atenção no que eu vou dizer agora. Existe uma diferença entre esperar no cativeiro e esperar em casa. Daniel sabia o tema do grande conflito. E a dinâmica do grande conflito é que se nós sofremos demais, nós não suportamos, mas se sofremos de menos, não sabemos qual mal é o mal e não desejamos nos livrar dele. E como o mal imita o bem? No livro de Daniel você tem a pedra que sai do céu, que a montanha é um símbolo do céu, ela é arrancada de uma montanha, é o símbolo do céu. E essa pedra que sai do céu atinge a terra e cresce e enche a terra. E o pequeno chifre é um chifre que sai da terra e atinge o céu, imitando o poder de Deus. Ele sabia o que era o grande conflito. Esperar a Deus no cativeiro é diferente de esperar em casa. Você está sabendo esperar a volta de Jesus? Deixa eu contar uma última ilustração para você pensar no resto desse sábado. Uma vez eu li uma coisa de Paulo Freire, um verso que eu nunca tinha lido, um verbo. Ele falou do verbo esperançar. A palavra esperança pode vir de esperar e de esperançar. Eu contei isso numa vigília aqui, gostei de pedir licença para contar isso de novo à igreja. Uma vez eu passei 50 dias longe da minha esposa. Ela estava na África do Sul e estava em Israel. Quando eu voltei, eu estava ansioso por ver a minha esposa. E você vai entender nessa minha ansiedade o que significa esperançar. Eu fui para Caprioli ali esperar o ônibus chegar e eu estava com flores na mão. E o meu comportamento dizia que eu estava esperançando. Não esperando, esperançando. E eu ficava andando para um lado, e aflito, e olhava na esquina, e o ônibus nada. Uma senhora perguntou, puxa, mas você tá com tanta euforia, quem você está esperando? E eu nem percebi que eu estava tão empolgado. É a minha esposa. A sua esposa? Ela está vindo aonde? Da África do Sul. É mesmo? E o que você faz? Eu sou professor e pastor lá no NASP, sou da Igreja Adventista, a minha esposa é professora lá. E comecei, eu não sei, daqui a pouquinho eu sei que não era só aquela mulher, tinha uma outra com ela, mais um senhor, mais um outro, mais um outro, mais um outro. E uma chegou e falou assim, mas ela é sua namorada? Eu falei, mais do que isso, ela é esposa. E fiz assim, aí eu cutucou o marido, tá vendo? O ônibus chegou. A porta abriu, aquela primeira falou assim, não, espera aí, ele vai na frente. Espera aí, motorista, deixa ele entrar. A Lisli vai me matar para eu estar contando isso aqui, mas tudo bem. Quando eu entrei, que eu abracei, evidentemente beijei, porque casado pode. Todo mundo lá fora aplaudiu. A Lisli era mais conhecida lá fora do que qualquer um. Mas dessa história um tanto engraçada, eu quero ilustrar para vocês o que significa esperançar. Esperar é estar à espera de algo. Esperançar é ter tanta vontade que a coisa venha, que você leva outros a esperarem juntos com você. Era espalhar a esperança. Irmãos, eu vou continuar esperando o meu Senhor. A minha dúvida teológica ainda não sanou. Até quando, Senhor? Quando Jesus voltará? Não sei. Desculpem, meus alunos, o professor de vocês não sabe e nunca vai poder responder. Quantos anos, pastor, você acha? Mais 10 anos, 5? Não sei. Eu sei que ele em breve voltará. Quando será esse breve, eu não sei. Eu sei o seguinte, pela minha
força, mas pela graça, não pela minha força, mas pela graça de Deus, eu vou continuar esperando. E eu conclamo você, a partir dessa introdução, desse panorama do livro de Daniel também, a esperar. Lembrando que estamos num cativeiro, na Babilônia, esperar. O meu Senhor voltará, e eu vou ficar esperando. Se um cachorro, que é um ser que não tem a inteligência do ser humano, pode ficar esperando o seu dono, porque eu não posso esperar o meu Senhor? Então, no nome de Jesus, espere, porque Ele voltará. Até quando, Senhor, eu não sei. E enquanto você espera, estude as profecias de Daniel, estude Apocalipse. Você está na Babilônia, mas acreditem, meu irmão, Ele vai voltar. Meus amados, vocês que já jubilaram, talvez não esperavam chegar à jubilação, eu posso dizer que eu entendo a angústia de vocês, porque vocês não esperavam, mas Ele vai voltar. Eu sei que desde que vocês eram criancinhas na igreja, já diziam isso, vocês estão com 70, 80 anos, mas Ele vai voltar. Muitos já morreram, mas Ele vai voltar. Lineu, Ele vai voltar. Você era uma criancinha e seu pai já cantava, você já é um maestro hoje, mas Ele vai voltar. As músicas que vocês compõem, Jader, vão virar realidade. E em nome de Jesus eu quero continuar esperando. Vamos orar agora. Amado Pai, em nome de Jesus eu entrego esta igreja no Teu altar. Ouça a nossa voz agora, Senhor, do santuário celestial. Ouça, amado Pai, o nosso clamor. Como Daniel, Senhor, muitas vezes perguntamos, até quando, Senhor? Quando nós veremos essas maravilhas? Quando, Senhor, o pequeno chifre será definitivamente derrotado? Quando, Senhor, a pedra arrancada sem auxílio de mãos baterá no fim da estátua, consumindo-a e ao mesmo tempo enchendo toda a terra? Quando, Senhor, virá o Teu reino? Senhor, estamos presos na Babilônia deste mundo, agredidos, humilhados, muitas vezes punidos por pecados pessoais ou por pecados coletivos. Mas como Daniel, Senhor, queremos ser fiéis a Ti. Perdoa, Senhor, os pecados que temos cometido. Eu espero, Senhor, que eu tenha colocado para essa igreja aquilo que o Senhor desejou que eles ouvissem. Eu abri a palavra, Senhor, e meditei com eles, refleti sobre aquilo que eu sinto quando leio a Tua Bíblia Sagrada. Então, Senhor, agora, não na qualidade de pastor, mas de membro dessa comunidade, eu peço por todos nós, dá-nos o reavivamento, Senhor. Dá-nos o poder do Teu Santo Espírito. E que nós continuemos firmes esperando ao nosso Senhor. O Senhor em breve voltará, eu sei disso, mas eu não sei quão próximo será o próximo. Mas de uma coisa eu sei, Senhor. Eu e a minha casa, por Tua graça. Eu e a minha igreja, por Tua graça, continuaremos esperando o Senhor. E esperaremos servindo ao Senhor. Eu conclamo agora o Teu poder, o poder do Teu Santo Espírito sobre todos que estão aqui. E que a graça de Jesus repouse sobre cada um de nós, pois é em nome dEle que nós oramos. Amém, Pai. Amém, Senhor.